Já não dá início. Tá bom. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, aos nossos amigos espirituais, direcionar o nosso pensamento a Jesus. Em nome dele, que todos os seus mensageiros possam nos inspirar, nos trazer a energia sublime, esclarecendo, nos abrindo os canais intuitivos, permitindo que cada um possa assimilar os assuntos aqui tratados e conjugando com todas as situações que nós já experienciamos, tanto no campo teórico dessa doutrina consoladora, maravilhosa, através do Evangelho de Jesus, que chegou a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para sempre. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do nosso novo livro, No Mundo Maior, a gente vai para o capítulo 2, a preleção de Eusébio. Ereto, incendido tórax de suave luz, falou o instrutor comovedoramente. Dirigimo-nos a vós, irmãos, que tendes por enquanto ensejo de aprender na bendita escola carnal. Tangidos pela necessidade, na sede de ciência, ou na angústia do amor que transpõe abismos, vencestes pesadas fronteiras vibratórias, encontrando-vos na estaca zero do caminho diferente que se vos antolha. Enquanto vossa organização fisiológica repousa à distância, exercitando-se para a morte, vossas almas quase libertas partilham conosco a fraternidade e a esperança, adestrando faculdades e sentimentos para a verdadeira vida. Naturalmente, não podereis guardar plena recordação desta hora em retomando o envoltório carnal, em virtude da deficiência do cérebro, incapaz de suportar a carga de duas vidas simultâneas. A lembrança de nosso entendimento persistirá, contudo, no fundo de vosso ser, orientando-vos às tendências superiores para o terreno da elevação e abrindo-vos a porta intuitiva para que vos assista nosso pensamento fraternal. O orador fez breve pausa, fixando-nos o olhar calmo e lúcido, e sob a leve e incessante chuva de raios argênteos, continuou. Enfastiados das repetidas sensações no plano grosseiro da existência, intentais pisar outros domínios. Buscais a novidade, o conforto desconhecido, a solução de torturantes enigmas. Todavia, não ouvideis que a chama do próprio coração, convertida em santuário de claridade divina, é a única lâmpada capaz de iluminar o mistério espiritual em nossa marcha pela senda redentora e evolutiva. Ao lado de cada homem e de cada mulher no mundo, permanece viva a vontade de Deus, relativamente aos deveres que lhes cumprem. Cada qual tem à sua frente o serviço que lhe compete, como cada dia traz consigo possibilidades especiais de realização no bem. O universo enquadra-se na ordem absoluta. Aves livres em limitados céus. Interferimos no plano divino, criando para nós prisões e liames, libertação e enriquecimento. Insta, pois, nos adaptemos ao equilíbrio divino, atendendo à função insulada que nos cabe, em plena colmeia da vida. Desde quando fazemos e desfazemos, terminamos e recomeçamos, empreendemos a viagem reparadora e regressamos, perplexos para o reinício? Somos, no palco da crosta planetária, os mesmos atores do drama evolutivo. Cada milênio é ato breve, cada século, um cenário veloz.
Utilizando corpos sagrados, perdemos, entretanto, quais despreocupadas crianças, entretidas apenas em jogos infantis, o ensejo santificante da existência. Destarte fazemo-nos réprobos das leis soberanas que nos enredam aos escombros da morte, como náufragos piratas, por muito tempo indignos do retorno às lides do mar. Enquanto milhões de almas desfrutam bons ensejos de emenda e reajustamento, de novo entregues ao esforço regenerativo nas cidades terrestres, milhões de outras deploram a própria derrota, perdidas no atro recesso da desilusão e do padecimento. Não nos reportamos aqui aos missionários heróicos que suportam as sangrentas feridas dos testemunhos angustiosos por espírito de renúncia e de amor, de solidariedade e de sacrifício. São luzes provisoriamente apartadas da luz divina e que voltam ao domicílio celeste como o trabalhador fiel regressa ao lar, fim da cotidiana tarefa. Referimos-nos às vastas multidões de almas indecisas, presas da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação, almas formadas à luz da razão, mas escravizadas à tirania do instinto. E num rasgo de humildade cristã, Eusébio continuou: falamos de todos nós, viajores que extravagamos no deserto da própria negação, de nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz, e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Por que não represar o curso das paixões corrosivas que nos flagelam o espírito? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão, e, todavia, desde as épocas mais remotas, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia, e descíamos logo depois ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sangue-sedenta nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes, líamos os mandamentos de Jeová, contidos nos rolos sagrados, e desatentos os esquecíamos, ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses dos maravilhosos santuários, exaltando a virtude para desembainhar as armas minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida, com Marco Aurélio, e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente.
Sobre os despojos dos mártires imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel, armando fogueiras do sectarismo religioso. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Pouco a pouco, esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores. Embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos, pois não largávamos o lado direito dos príncipes, sequiosos de fastígio mundano. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sob a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto, em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. É por essa razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Ao invés de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Contraímos pesados débitos, escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de cérebro evolvido e coração imaturo. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador deu à oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno. Homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre: o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade.
Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos, formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do espírito, não vos esqueça vossa luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram no concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de um minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam forte impressão nas fisionomias transfiguradas, e todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quedos e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu, com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação nas sementeiras do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar no esforço de elevação. Indubitavelmente, a intenção não pode ser mais nobre.
É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta, para o arrojado cometimento da redenção, o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Pessoal, tem o microfone aberto. Por favor, fechem. Obrigada. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que se nos defrontam, exige-se de vós a cabal demonstração de estardes certos da espiritualidade divina. O plano superior não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Admitireis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidades específicas? Se a erva tenra deve produzir consoante objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado? Que não há que esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta, a que vos prendeis provisoriamente, representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor vos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio do coração sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe, como sublimes ápices da divindade. Todavia, não olvideis o campo de lutas presentes. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a face de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando as colunas do mundo vindouro com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista. Compreensível e razoável. Toda a escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia
que lhes cristaliza as impressões. Falamos a vós outros, que sentis a sede de universalismo, anônimos companheiros da humanidade, que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso em débito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Esqueceis o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita, e adaptemo-nos à lei que nos apreciará o mérito, sempre de conformidade com as nossas próprias obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu as atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais, mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores, a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam a esmagadora maioria em toda parte. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em ímãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual é só acessível no templo do Espírito. Faz-se, pois, mistério, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva, como vaso legítimo da sabedoria divina. Sejamos instrumentos do bem acima de expectantes da graça. A tarefa demanda coragem e suprema devoção a Deus. Sem que nos convertamos em luz, no círculo em que estivermos, em vão acometeremos a sombra aos nossos próprios pés. E no prosseguimento da ação que nos compete, não nos esqueçamos de que a evangelização das relações entre as esferas visíveis e invisíveis é dever tão natural e tão inadiável da tarefa quanto a evangelização das pessoas. Não busqueis o maravilhoso. A sede do milagre pode viciar-vos e perder-vos. Vinculai-vos, pela oração e pelo trabalho construtivo, aos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que suprem a cada um de nós segundo a justa necessidade. As ordenações que vos ajoujam na paisagem terrena, por mais ásperas ou desagradáveis, representam a vontade suprema. Não galgueis os obstáculos, nem tenteis contorná-los pela fuga deliberada. Vencei-os, utilizando a vontade e a perseverança, ensejando crescimento aos vossos próprios valores.
Cuidai em não transitar sem a devida prudência nos caminhos da carne, em que muita vez imitais a mariposa estouvada. Atendei às exigências de cada dia, rejubilando-vos por satisfazer as tarefas mínimas. Não intenteis o voo sem haver aprendido a marcha. Sobretudo, não indagueis de direitos prováveis que vos caberiam no banquete divino antes de liquidar os compromissos humanos. Impossível é o título de anjos sem serdes antes criaturas ponderadas. Soberanas e indefectíveis leis nos presidem aos destinos. Somos conhecidos e examinados em toda a parte. As facilidades concedidas aos espíritos santificados, que admiramos, são prodigalizadas a nós por Deus em todos os lugares. O aproveitamento, porém, é obra nossa. As máquinas terrestres podem alçar-vos o corpo físico a consideráveis alturas, mas o voo espiritual, com que vos libertareis da animalidade, jamais o desferireis sem asas próprias. A consolação e a amizade de benfeitores encarnados e desencarnados enriquecer-vos-ão de conforto, quais suaves e abençoadas flores da alma. Entretanto, fenecerão como as rosas de um dia, se não fertilizardes o coração com a fé e o entendimento, com a esperança inquebrantável e o amor imortal, sublimes adubos que lhes propiciam o desenvolvimento no terreno do vosso esforço sem tréguas. Não cobiceis o repouso das mãos e dos pés, antes de abrigar semelhante propósito. Procurai a paz interior na suprema tranquilidade da consciência. Abandonai a ilusão antes que a ilusão vos abandone. Empolgando a chefia da própria existência, deixai plantado o bem na esteira de vossos passos. Somente os servos que trabalham gravam no tempo os marcos da evolução. Só os que se banham no suor da responsabilidade conseguem cunhar novas formas de vida e de ideal renovador. Os demais, chamem-se monarcas ou príncipes, ministros ou legisladores, sacerdotes ou generais, entregues à ociosidade, classificam-se na ordem dos sugadores da terra. Não chegam a assinalar sua permanência provisória na crosta do planeta. Adejam como insetos multicores, tornando a poeira de que se alçaram por alguns minutos. Regressando, pois, ao corpo de carne, valei-vos da luz para as edificações necessárias. Participemos do glorioso Espírito do Cristo. Convertamo-nos em claridade redentora. O desequilíbrio generalizado e crescente invade os departamentos da mente humana. Combatem-se desesperadamente as nações e as ideologias, os sistemas e os princípios. Estabelecida a trégua nas lutas internacionais, surgem deploráveis guerras civis, armando irmãos contra irmãos. A indisciplina fomenta greves, a ânsia de libertação perturba o domicílio dos povos. Guerreiam-se as esferas de ação entre si. Encarnados e desencarnados de tendências inferiores colidem ferozmente aos milhões. Inúmeros lares transformam-se em ambientes de inconformação e desarmonia. Duela o homem consigo mesmo, no atual processo acelerado de transição. Equilibrai-vos, pois, na edificação necessária, convictos de que é impossível confundir a lei ou trair-lhe os ditames universais. Perorando, Eusébio proferiu bela e sentida prece, invocando as bênçãos divinas para a Assembleia. Sublimes manifestações de luz fizeram-se então sentir sobre nós. Encerrados os trabalhos,
os companheiros ainda presos ao círculo carnal começaram a retirar-se em respeitoso silêncio. Calderaro conduziu-me à presença do instrutor e apresentou-me. O alto dirigente recebeu-me com afabilidade e doçura, cumulando-me de palavras de incentivo. Precisávamos servir, explicou ele, encarecendo as necessidades de assistência espiritual amontoadas em toda parte, reclamando cooperadores abnegados e fiéis. Quando Calderaro se referiu aos meus projetos, mostrou-me Eusébio paternal sorriso, e expondo-nos providências diversas a tomar, recomendou nos puséssemos em contato com o grupo socorrista a que o assistente emprestava ativa colaboração. Logo após, ao retirar-se, ladeado pelos assessores que lhe compunham a comitiva, o nobre mentor confortou-me bondoso. Sê feliz. Dirigindo a Calderaro expressivo olhar, acrescentou: dado o ensejo, conduze-o ao serviço de assistência às cavernas. Tomado de curiosidade, agradeci sensibilizado e dispus-me a esperar. Final do capítulo 2. A gente vê essa preleção, essa exposição do Eusébio, é um verdadeiro tratado para o médium, aquele que se propõe a exercer a função de intermediário do plano espiritual. Não importa, ele aí, isso a gente viu semana passada, isso é uma exposição que ele fez para diversos médiums espiritualistas, ou seja, mais abrangente que o espiritismo, ou seja, estudiosos da espiritualidade ou vocacionados a interagir com o mundo espiritual, não importa qual seja a fé, qual seja também o ritual, diversos espíritos, por volta de 1.200 encarnados, desdobrados pelo sono, foram atraídos a essa área. Olha essa área, a área da crosta terrestre, duplo inferior da crosta. Quando a gente se refere, a gente já tem falado isso, embora o André Luiz não coloque claramente isso, mas a individualidade humana, o ser humano, ele tem que ter ponto de referência. A nossa questão de tempo e espaço é uma questão de fixação nossa, de convenção humana para a gente se referir, porque quando a gente vai estudar o espaço, né, sideral, a gente tem que ter pontos de referência. Então, qual é que é o ponto de referência? Existe o centro do universo? Não, o centro do universo é a consciência superior, é Deus, né? É a perfeição. Agora, a nossa relação aqui na crosta terrestre, sempre já viu até nas outras obras, o bom mesmo é ter como ponto de referência o nosso corpo físico, onde nós estamos, porque é através do corpo de hoje que nós manifestamos a nossa vontade, que é a força pensante, que é o próprio espírito, esse sim, imortal. E ele tem uma localização também, tem ponto de referência. Ele fica no terceiro olho, mais ou menos atrelado à nossa glândula pineal, na região cerebral. É ali que fica a nossa luz, não tem forma. Ela pode ser expandida ou pode ser ofuscada. Espíritos em processo persistente de imperfeição, degradando oportunidades evolutivas, não é retroceder, é degradar. Tenho a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de fazer o melhor, e não faço, e não me esforço para modificar essa atitude, eu estou ofuscando a minha luz. E essa luz, sob o ponto de vista do universo, ela é vista como uma ofuscação. Ou seja, quando está lá no Livro dos Espíritos, várias perguntas que o Kardec faz ao Espírito da Verdade, e pergunta qual é a forma do Espírito e qual é a cor do Espírito. Isso depende do grau de cada um, e depende do quê? Da expansão do Espírito. E até ele chega a dizer, então, das cores, ela é como se fôssemos dizer o próprio fogo. O fogo pode ser amarelo, pode ser alaranjado, pode ser vermelho, pode ser azul. Queria alguém perguntou? Eu queria, ô Francisco,
eu queria, para não perder o link que tu tá falando aí, o legal, teve uma parte do discurso dele que ele fez um resumo dos nossos 3.000 anos, vamos botar assim, né? Como indivíduos, né? Começou na Índia, foi para a Ásia, foi para a Europa, foi para... Entendeu? Há 3.000 anos a gente vive em conflito, 4.000 anos, né? Porque também foi, né? Botou os gregos também nesse... E ele nos mostrou, assim, em poucas palavras... Pode botar em 30.000 anos. Ele botou em poucas palavras, muitas vezes a gente não sabe por quê, que as nossas vidas ainda não, a gente não consegue ainda muitas vezes ter harmonia, ter sossego, ter paz, né? Muitas vezes a gente tem uma situação nebulosa de vida e acha que tem um certo pensamento que o universo ele não compreende, né, a nossa boa vontade em melhorar. Mas assim, esse discurso dele muitas vezes mostra para nós que nós estamos aí, vamos lá, 10.000 anos, ou matando ou morrendo, ou queimando ou sendo queimado, ou torturando ou sendo torturado, ou não sei, entendeu? Ou a gente está de um lado ou a gente está do outro. Nós não conseguimos ainda, né, nos harmonizar, né? Agora parece que a gente até entende algumas coisas, mas nesse exato momento, em 2024, em novembro de 2024, nós estamos em guerra, nós estamos em conflito, nós estamos... E aí muitas vezes a gente acha que a guerra é lá fora, mas muitas vezes as famílias dentro de casa mesmo, elas estão se matando, assim, né? E outra, quando não estão se matando, estão em pleno conflito, né, existencial, ou por cor, ou por raça, ou por política, ou por qualquer coisa que seja, né? Então ainda nós não conseguimos ainda, né, essa harmonia, né? Agora, por isso que eu até considero assim, aprofundando esse texto, ele é um legítimo tratado, ele dá todas as situações e ao qual a gente vai se inserir na nossa eternidade, servindo ao mundo da luz, ou seja, procurando lapidar o nosso próprio espírito. A gente fala, sabe, milênios para trás, os espíritos dizem, segundo a lei da evolução, o nosso melhor com o espírito é hoje, é esta encarnação. Porque, mesmo que hoje a gente não esteja harmonizado, não esteja vivenciando um estado de felicidade, né, na nossa linguagem mais vocacionada ao mundo material, que nós estamos aqui hoje na crosta terrestre, mundo espiritual mais material. E a nossa concepção de evolução, o melhor é hoje, porque mesmo com determinada infelicidade, entre aspas, que não existe isso sobre o aspecto, um processo de sofrimento, ou seja, vivenciando uma experiência equivocada, mas se dando conta, o nosso melhor é hoje, por quê? Porque hoje nós sabemos todas as coisas na nossa vida pregressa, que a gente se lembre, não tem que ficar... Não tem que ficar cavocando o passado, mas do que a gente se lembra e que nos leva a esse estado hoje de, entre aspas, infelicidade, ele é um momento evolutivo. Sei o que não devo fazer, sei o que devo fazer. Então, está aí, está no texto mesmo. Então, assim, só para colocar, é importante dizer uma outra coisa, que quando eu estava lendo esse texto, eu tive assim, o Eusébio vai naquela época, né? Ele ia toda semana à crosta terrestre. Fazer o quê? Fazer ele é o espírito superior de nosso lar, superior ao Calderaro, uma dimensão do Clarence, foi lá ministro e tal. Ele frequenta as áreas espirituais sutis de nosso lar em nome do alto. Mais uma vez por semana, realizava o trabalho socorrista na crosta terrestre, no duplo inferior. Quem é o duplo inferior? É daqui para baixo, logo ali, onde a maioria e onde nós seremos atraídos, e, em geral, somos atraídos durante a noite. Não tem nada de excepcional nisso, é uma vida muito parecida, é quase igual a daqui. E é por isso que a gente é atraído para essas áreas. Quando desencarnamos, provavelmente a gente seja atraído para essas áreas. Pode ser que haja um determinado médico que vai ser para o duplo superior à nossa crosta. Aí vão pegar
descrições que nós temos, pega lá a região do que o Inácio Ferreira faz muito lá de descrever aquela Uberaba superior, não é superior porque não é o nosso lar, é um duplo superior mais sutil, e a gente vê lá, então, o que o Manuel Roberto diz, fim de semana vou descansar esse fim de semana, aí convida a Domingas para dar uma volta e ele pega um carro, aí descreve o carro, como é que é um carro parecido com o nosso, provavelmente lá seja por energia ou um carro elétrico, ele sai, se não faz nenhum barulho e tal, a locomoção provavelmente seja por luz solar ou um sistema que nós não conhecemos ainda, ou ele não quis descrever, ele disse, esses são silenciosos, pode ser o carro elétrico aqui. E aí, as praças são mais limpas, mais organizadas, mas também tem questões humanas. Até ele dá uma descrição, numa dessas obras, que ele estava se aproximando na praça que estavam conversando duas senhoras, dois espíritos, e estavam fazendo uma fofoca, falando de uma terceira pessoa de uma forma um pouquinho desairosa, maledicente. Então, é um mundo espiritual um pouco superior, mais organizado, mas também com suas mazelas, vicissitudes, essas coisas corriqueiras à situação humana. Mas também lá preponderam determinadas leis, ele fala do trânsito, aqui é uma rigidez intolerável fazer, não respeitar que vai passar na faixa de segurança, passar no sinal fechado, intolerável praticar um outro erro na convivência social e assim sucessivamente. Isso é que faz o mundo ser superior, porque tudo tem chão firme e céu aberto. Não existe a escadaria que eu vou para cá ou para lá. Isso aí tudo é situação convencionada pela faixa humana. Eu lembro uma obra, lá, acho que foi lá uma daquelas obras do Robson Pinheiro, alguma coisa assim, e que um espírito que está lá, e são atraídos aos hospitais espirituais que tem lá embaixo, desencarnou, foi atraído a um posto de socorro e tal, e ficou baixado num desses hospitais, do inferior. E ele estava incomodado, não queria ficar baixado, não queria se tratar, e não queria, e estava insistindo, e davam para ele passes, davam um soro para ele, tinham conversas fraternas, tu tem que seguir aqui para se recuperar, logo adiante. Eu quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. E queria fazer o que acontece aqui, qualquer hospital que o paciente não quer ficar, assina lá um termo, ou um familiar toma a notificação, ele não quer ficar baixado, sai, vai embora. E aí, nesse hospital, eu lembro da imagem, que aí ele estava na enfermaria e não queria ficar e estava já perturbando os outros. E aí ele, então, recomendou, não, então nós vamos te deixar sair. Não, eu quero ir para minha casa, eu quero ir para o meu ambiente, eu quero ir. Aí foi analisado o caso deles, deixa passar. E como é que é? Sai pela porta do hospital? Não, é uma coisa, olha, a convenção humana abriu uma porta e tinha uma escadaria que descia a escadaria. E aí disseram para ele, toma o primeiro degrau, fecha os olhos e imagina o ambiente e vamos ver se tu consegue ir. E aí desapareceu. Olha só a questão, não foi assim o fazer caminhando. Ele foi atraído psiquicamente a um ambiente e provavelmente foi analisado. Olha, não vai obsediar lá, igual aquele caso que a gente viu no livro passado, lá que sai do cemitério, eu quero ir. Não, então é melhor ficar aqui do que lá, obsediar a sua família. Então, ali no caso dele foi analisado, olha, não é uma obsessão, é uma atração a um ambiente ao qual ele está vinculado e que as pessoas de lá também estão vinculadas a ele. Então, segue a vida, vai por aí, vai para a erraticidade, como diz lá nas obras do Kardec, né, que trata isso aí, vai para a erraticidade, vai lá para... Vai seguir o teu caminho. É assim que ocorre, assim que também diversas situações que a gente pode fazer paralelos com muitas outras desencarnações. Então, o Eusébio faz esse trabalho socorrista na crosta e também ele toma conhecimento de espíritos, no caso desses, os 1.200 tinha ali por falta de quase 200, que eram socorristas também, que eram espíritos já preparados para coordenar essa palestra, que na realidade funcionava quase com um treinamento. Não foi só um encontro desse. Esse foi com o Eusébio. Provavelmente esses outros médiuns são atraídos em outras oportunidades para, de tempos em tempos, a quem quiser, para não
não significa assim, não quero e vou, não pode ir uma vez, vai na outra e tal, que nem todos esses espíritos desdobrados, eles poderiam ir numa outra data, porque aí vai que um outro dia um desses médios ou bebeu, ou extravasou por outras situações, ou se incomodou, estava com muita raiva, estava com isso, está fora da vibração, não tem condição de ficar assistindo uma palestra dessa. Tem que ter o mínimo de preparo, tem que ter sintonia vibratória, que é isso que a gente viu semana passada. Então, muito interessante isso. Claro que isso aí foi condensado para dar para nós essa experiência do Eusébio com essa palestra, esse treinamento que ele deu para cerca de 1.000 e poucos espíritos médiums, né, aprendizes da mediunidade, no plano espiritual ao qual ele foi fazer essa grande preleção. Agora, tem uma outra situação que a gente tem que... E serve porque eu também hoje estava relendo isso. As obras do André Luiz, elas têm um português muito rebuscado, já por naturezas, do Emmanuel também, né? Isso daquela época, e não só por aquela época, mas espíritos preparados, né? E com intelecto avançado, e que essa do Eusébio fica mais rebuscada ainda. Ele lê e vai passando frase por frase, parágrafo por parágrafo, e vai se defrontar com algumas palavras que a gente até não compreende, nunca ouviu falar da tal palavra, vai no dicionário. Antigamente se ia lá no orelhão, hoje está mais fácil ainda, vai ali, pega o celular ou no próprio computador, bota a palavra ali no Google, aparece o significado. Isso é muito bom e muito importante para melhor compreender os assuntos que são abordados pelo André Luiz, neste caso aqui do Eusébio, mais ainda, porque ele utiliza expressões para dar um sentido simbólico da ideia que ele quer passar e utilizando muitas vezes até palavras que não são comuns ao nosso cotidiano. Então, isso é muito natural e o aprendizado da leitura, quando a gente busca a significação clara do que leu, aprofundando o seu ponto de vista de absorver bem o conhecimento, é nada melhor do que buscar no dicionário. Então, essa exposição do Eusébio é muito interessante, porque ela leva a uma reflexão profunda sobre as concepções, até o que colocou agora, sobre o passado, as nossas crenças, o muito que a gente já fez e acreditou, e ficou muito naquela do vai e vem, vai e vem. Mais de 90% das nossas encarnações de passado, né, do vai e vem, das centenas de encarnações, nós fomos e voltamos sem ter muita percepção. Fomos adormecidos, voltamos, despertamos alguma coisinha ou outra, os nossos dramas, e somos atraídos novamente à carne, e essa carne não significa só encarnado, eu não me lembro. Não, no mundo espiritual também não se lembra. Esses exemplos que eu dei ali, então o outro vai atraído, no mundo espiritual, o espírito acha que está sonhando, às vezes se esquece, acha que foi abandonado pela família e se interage com outras pessoas, outros espíritos, outros ambientes, e se esquece e nem se dá conta, não para pensar. E aí, por uma situação ou outra, é atraído a um processo de enganação. Adormece lá, não importa a situação, e é atraído e vai despertar no berço. E no berço também vai olhar uma outra situação, um pai, uma mãe, um ambiente, e vai interagindo, e ali vai crescendo e vai agregando outros conhecimentos e outras situações. E aí a melhor, quando se diz, é a de hoje, aí vejam aí o porquê um tratado desse, como o Eusébio dá para nós, como eu já falei, semana passada, a gente tem que reiterar isso aí várias e várias vezes para a gente perceber. Nós estamos hoje, mais uma vez, nessa do vai e vem para o passado, mas nessa a gente veio e está tendo acesso. Veio, pôde até ler isso aí, pôde até perceber, não tem outra saída, é evolução, tem mundo espiritual. Aí eu me lembro até agora, uns 10 dias atrás, foi feito um encontro lá no interior do Mato Grosso, dos amigos de Chico Xavier e Jesus, né? Foi o Bacélio,
Geraldinho, muitos outros médios ali, já tem até poucos que a velha guarda do espiritismo da época do Chico Xavier já desencarnaram. Até o Bacelli disse, olha, está ficando aqui cada vez menos aqueles daquela época que convivemos com o Chico e tal. Alguns já estão à distância, fazendo gravação, ou gravando, interagindo através de videoconferência e tal, e tal. E aí ele se vira, o Bacelli estava falando com o Geraldinho e com outros médios ali, e aí nunca ocorreu para vocês de achar que tudo isso que a gente estuda, que diz, que publica nos livros, se só a gente chegar lá do outro lado e não for bem assim? Ficaram rindo, né? E dizendo assim, bom, aí a gente vai dizer assim, olha, eu fiz o que o meu caminho me levou a esse estudo, ou até o caso do Bacelli recebendo pelo Inácio, recebendo por muitos outros espíritos as obras dele, o próprio Geraldinho e outros médicos que estavam ali presentes, dizendo, o John Halley e outros ali, que têm obras publicadas, e dizendo, olha, se nada disso for verdade, a gente chega lá do outro lado, fazer o quê? Tudo bem, me enganei, fui enganado, aí ficaram rindo ali. E serve também para nós. A gente está estudando isso, está percebendo isso. O mundo espiritual existe, é concreto. Nós vamos nos defrontar com essa situação quando a gente desencarnar. Nós, médios, aprendizes da mediunidade, não somos médios, né? Temos uma incipiência mediúnica que a gente procura estudar para melhor compreender, para quando, quem sabe, lá do outro lado se despertar de uma forma mais ou menos... vai chegar adoentado do outro lado. Estou compreendendo. Não importa, esqueceu da família, vai se dar conta em parte. Vai ter o quê? Como a Modesta disse. Olha, a Modesta desencarnou em 63, foi uma grande médica. Trabalhou lá no Hospital dos Médios de Uberaba, o Inácio Ferreira, quando ele ainda era jovem, ela desencarnou em 63, o Inácio em 88. E ela conta que lá, quando desencarnou, teve um câncer, foi uma doença degenerativa, naquela época muito grave, passando dor e tudo, morreu em casa. Tinha muitos filhos, né? E o marido dela era um militar. E ela disse que, mesmo sendo médium, desencarnou, sentiu que o seu corpo estava falindo, ou seja, ela estava perdendo energias ao longo do processo da dor do corpo físico, e foi relaxando. Mas ela, quando se viu desencarnada, ela teve uma vocação de pensar nos filhos e não querer sair do ambiente. Continuar a tarefa lá no centro espírita dela, junto com aquela equipe lá do centro Bezerra de Menezes, parece que era lá, que ela tinha lá em Uberaba, e ela desenganou em Belo Horizonte, já que estava na casa lá, não sei de quem, lá, porque estava no tratamento em Belo Horizonte. E ela disse que teve que fazer aquele reexame e pensar o que eu deixei para trás. Não posso olhar para trás. Meus filhos não são meus filhos, estavam meus filhos. Então, ela disse, olha, vou deixar a Deus, aos espíritos, né, que possam guiar o caminho deles, e vou seguir um caminho de recuperação aqui. E foi isso, a Modesta, que teve todas as obras que ele conhece, a vida toda dedicada ao espiritismo, desde o Eurípides Barçanufo, que ela foi paciente, levada como louca à frente do Eurípides Barçanufo, que desenganou em 1918 na gripe espanhola, lá em Sacramento. Ela foi levada até ele e ela tinha aquela mediunidade de onde ela se aproximava, tinha agitação e os copos, as coisas, as garrafas todas caíam, e ela era considerada como louca, né? E o Eurípides que a curou espiritualmente. E aí ela seguiu o Eurípides ali, depois teve uma trajetória toda e foi desencarnar em 63. Negócio dessa essa coisa de data para a gente ver assim, a idade tem uma vida toda e teve um início turbulento e teve um acesso a um Eurípides Barçanufo, que é uma das referências da espiritualidade superior, né? E depois do mundo espiritual, se defrontando com todas aquelas outras situações, o Bezerra de Menezes e muitos outros, toda aquela... Aí sim, aqueles... nos primórdios do espiritismo no Brasil, convivendo com aqueles espíritos, e depois vai ter lá no Hospital dos Médios, hoje ela é a coordenadora do Educandário de Recuperação Maria de Nazaré,
que atende as mulheres vítimas que desencarnaram por violência contra feminicídios, né? Violências contra a mulher, de maridos, de pessoas que violentaram mulheres, inclusive do povo LGBT, aí, os homossexuais e tudo, e ela teve autorização expressa de Maria de Nazaré. E aí, uma vez até a Domingas pergunta para ela, mas estivesse junto com Maria, conhecesse Maria pessoalmente, e ela, Domingas, eu prefiro não falar sobre isso, e começou a chorar de emoção. E sinal que teve encontro com Maria, né? Então, Maria deu autorização, assim que tem lá o Liceu, que era do Odilon, que agora está o Paulino com a dona Dalva, lá, que é a mulher do Odilon, o Hospital dos Médios, então tem a Casa de Assistência à Mulher Maria de Nazaré. Isso tudo eu estou dizendo assim, isso é o mundo espiritual, isso existe, ou talvez não exista, mas tudo a gente tem acesso a esse conhecimento, e onde é que a gente vai estar inserido? Vai ser um outro? Tem em Porto Alegre, tem aqui em São Paulo, tem outras situações, mas esse mundo espiritual, o duplo inferior e superior, aí um Eusébio desce do nosso lar, numa atividade de plenitude espiritual em nosso lar, e vem uma vez por semana na crosta dar a sua assistência socorrista. E nessa assistência, ele fica ali por volta de quase 1 hora conversando com esses médiuns ali em desdobramento, dando a sua assistência, descendo para servir. E cada um de nós também tem que exercer essa atribuição no seu dia a dia. Nós estamos encarnados, a crosta espiritual da Terra é dar assistência para um, é um olhar fraterno, uma palavra amiga, uma ajuda material, uma assistência a um familiar, um amigo, não significa estar presente, mas significa estar com energia. Se não for possível, que seja via oração. Isso se torna para nós como se fosse um estabelecimento de um tratado que está ali nessas palavras do próprio Eusébio, de dizer qual é o nosso comportamento para a gente poder encurtar distâncias, para chegar lá no mundo espiritual, não perdendo tempo com essa evolução humana, com as nossas incoerências, acreditando nisso, mas logo acredito no bem, acredito em fazer isso e aquilo, mas passam alguns minutos, a gente logo esquece. E isso é uma prática que está presente na nossa vida. A gente, se não trouxer isso para o nosso psiquismo interior de consciência plena, pouco vale, né? Então, essas reflexões que nos levam a buscar essas inspirações do plano espiritual e nos comprometemos com as mudanças, a mudança, eu sei que eu tenho que mudar, tenho que fazer o bem, mas só fazendo o reexame a cada dia. Será que eu estou fazendo mesmo? Onde é que eu posso ser um pouco melhor? Onde é que eu posso fazer mais o bem ainda? Porque ao longo desse processo todo, as nossas células vão falecendo, nós vamos perdendo cada vez mais células, é o processo de envelhecimento, da roupa biológica que nós nos utilizamos, necessariamente ela tem que passar por esse processo de desgaste e o espírito vai ascendendo. Esse é que fica, esse que é eterno. É esse que a gente vai levar lá para o outro lado. Não vai levar nada daqui material, vai levar alguns apegos, que é uma coisa natural, mas conforme a concepção do espírito, da pessoa, da individualidade, vai ser mais fácil de se desapegar. Que coisa triste quando a gente tem pessoas apegadas tanto do lado material, como apegados também a determinados ódios, determinados sentimentos de aversão a outras pessoas, a outros espíritos, a outras convivências. Às vezes a gente é chamado a isso pelo noticiário, é chamado pelo dia a dia, vai ler uma injustiça da justiça, vai ler sobre um processo de degradação humana, num conflito, como se fala aí, das guerras, disso, porquê do porquê. Se a gente parar para pensar, a gente é vocacionado, levado a esse estado permanente. Se a gente não parar para pensar
e meditar, pô, não vou ler menos isso, vou me desapegar um pouco. Felizmente, a gente sabe pelos espíritos, olha, o processo de depuração da humanidade está muito rápido, e realmente está. Parece assim que a coisa tá num atoleiro, vai ser rápido, esses vão passar, como eles dizem assim, nós vamos desencarnar, mas eles também. E aí eu não vou desejar que eles caiam, mas necessariamente serão atraídos lá e em algum momento nós vamos ser chamados a dar nossa mãozinha para eles. Por quê? Porque tivemos uma consciência, temos que agradecer ao plano espiritual de ter tido um pouquinho de mais de consciência do que deveríamos fazer. O que eu não posso degradar a oportunidade e descer. Isso não, isso tem que ser um compromisso. Não vou cair mais, não vou mais sentir determinada situação. E se for, como a gente sempre fala, vou buscar o silêncio, vou buscar a introspecção, vou parar, não vou agir, né? Deixar passar, que tudo passa, tudo passa. E aí o deixar passar dar oportunidade ao próprio espírito para ele ascender. Esse texto se a gente parar para pensar, pegar cada parágrafo dele, e dá para fazer assim uma exposição de reflexão, né? O agir, o fazer acontecer, que ele diz, é médium, procuro ser, não basta, ele diz ali claramente, não basta acreditar na imortalidade, é fundamental a iluminação de si mesmo, a iluminação interior. Isso disse o Eusébio na explanação dele. Não basta eu acreditar no mundo espiritual, mas é necessário, fundamental, iluminar o coração. Se eu não ilumino o coração através de bons pensamentos, e com bons pensamentos, boas atitudes, pouco vale. Vamos deixar passar. Eu vou ficar no mundo das ilusões. Que mundo das ilusões? São esses séculos para trás. Quem estava falando, o Kiko, as encarnações para trás. O vai e vem, ilusão hoje, poder, estou lá bem profissionalmente, eu não estou bem, ganhei tal coisa, consegui juntar um dinheiro, agora eu estou bem, né? Aí quando vê, está chegando o fim, o que adiantou tudo aquilo? Não se quer dizer que não deva fazer tal coisa, mas o que agregou ao espírito todo esse processo? Todos esses anos de exercício profissional, de busca do conhecimento, ou de ficar parado, férias eternas, né? Aquela coisa, vou descansar. Não tem descanso, porque uma coisa que a gente sabe que chega no mundo espiritual, quando passa a ter um pouco mais de consciência do que deveria ser feito, se lamenta muito e passa a trabalhar mais ainda do outro lado, quando tem consciência, para compensar o tempo que ficou aqui parado, ou o tempo que jogou fora com coisas de menor importância que não tem nenhum valor lá do outro lado. Assim como os espíritos também que estão lá naqueles os duplos inferiores em relação a essa compreensão de consciência, eles também estão naquela de buscar, estão lá as inscrições dos espíritos que frequentam esses duplos lá do outro lado, o outro estava atrás de uma barraquinha, não é nem uma casa, é uma barraca para ficar lá na outra coisa, uma casinha, e aí comprou, aí trabalhou, e aí brigou com o outro e conseguiu ser o mais forte, são os duplos inferiores, o estado de poder, mas não tem consciência. Agora, quando tem consciência, e isso nós não conseguimos fugir, porque nós chegamos a esse estágio de ter o acesso. Só por isso, a nossa gratidão. E tem mais uma questão: a responsabilidade não tem como se fugir dessa responsabilidade. Ela nos impõe uma atitude, porque alguns tentam fazer de conta que não é. Tanto é que alguns que têm acesso à mediunidade, já acompanhei muitas pessoas que um determinado dom mediúnico, alguma concepção, diz, não quero mais mexer com essas coisas, não quero mais. Não. Prefiro não ler tal coisa para não me comprometer e não ser comprometido. Vejam só, tem pessoas que pensam assim. Então, quando Jesus está no Evangelho, cada um segundo suas obras, e aí está o Eusébio diz que somos os escravos das nossas próprias obras, ou seja, que a gente faz da nossa oportunidade evolutiva.
E esse momento dessa oportunidade, ele é encarnado ou desencarnado. Não tem essa coisa assim, encarnado, então você é uma coisa, espírito outra, vai ser a mesma coisa. Agora, se vai ser a mesma coisa, quero chegar do outro lado com um pouco mais de consciência. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Mais uma reflexão, mais um texto, como foi também lá no prefácio. Se a gente for pegar esses ensinamentos aí do André Luiz, que ele, né, por obra do alto, nos passa através da mediunidade, passou da mediunidade do Chico Xavier. Esse texto de Eusébio, ele é para a gente refletir muito. Ele é mais dirigido realmente a quem tem uma concepção da espiritualidade, lógico, que senão fica achando que as coisas não fazem sentido nenhum. E quem tem esse acesso, melhor fazer o uso da oportunidade, usar essa oportunidade. Nós estamos encarnados e temos um determinado interesse em assuntos da espiritualidade. Só isso já nos leva para um outro viés, que é esse de buscar a compreensão do que somos, né? De onde viemos, para onde vamos, como é que é a vida, como é que é a vida aqui, à luz da espiritualidade do universo, olhar de cima, né? A gente estava falando antes de começar a aula, aquela questão, o cristianismo não tem nenhuma oposição à fé religiosa de todos os tempos. Você vai pegar lá a história de Abraão, que foi o mesmo espírito que retornou depois como Moisés, e aí teve o povo de Abraão, o povo de Israel, né, que são o seu filho Isaac, mas teve antes o Ismael, que deu origem ao povo árabe. Então, teve as vertentes que nos levam, e também, já antes disso, a civilização adâmica, que é, na realidade, essa concepção simbólica do que nos traz o Antigo Testamento, uma série de situações que não tem nada em oposição ao que o Evangelho de Jesus prega. Nada. Ao contrário, é expansão. O cristianismo, Jesus veio como o profeta de Deus, trazendo a compreensão dessa da vida, e mais adiante ele disse as coisas que hoje eu não posso dizer, mais adiante vou enviar o Consolador, está lá no Evangelho de João, e o Consolador era a doutrina espírita, não é a doutrina, a codificação através do próprio João, reencarnado por Kardec. Então, olha quantas e quantas assim, situações que a gente podia ficar aqui horas conversando e derivando para outras situações. Isso, como é bonito, pelo menos eu acho muito interessante e elucidativo todas essas coisas que a gente vivencia. Pessoal, então, agora nós vamos... Ninguém quer falar mais nada? Então, acho que podemos encerrar, né? Então, mais 8h16. Vamos levar nosso pensamento, então, ao alto, e agradecer essa grande oportunidade, agradecer aos mensageiros da luz, agradecer a Jesus, nosso amigo incomparável, que é a referência espiritual para que cada um de nós, à luz do que está no próprio Evangelho, à luz da nossa civilização humana, de compreender o mundo espiritual à luz do universo perfeito, que é a energia divina. A tudo isso, a todas essas situações, a cada semana, a gente se propõe a abordar determinados assuntos no campo teórico, e de refletir sobre as palavras, aprofundar um pouco mais o sentido de cada uma delas, e quando a gente tem essa condição incipiente de procurar agregar conhecimento, só nos resta agradecer. E nada melhor do que agradecer em momentos como esse, que é repetir a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.